Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Eu sou a irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje, Jeremias capítulo 11, onde fala que a aliança é violada. Fala sobre a conspiração contra a vida de Jeremias. Eles queriam matar Jeremias por falar a verdade, né? Mas o que me chama muita atenção aqui é essa aliança violada. Vamos ler aqui o começo. Ele fala aqui, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Amém. Então olha a palavra do Senhor aqui, né? Falando que maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Olha o porquê do meu empenho, né, do nosso grupo, de ler a palavra todos os dias, para que a gente conheça a palavra do Senhor. E não viva por aí como o que o outro falou, né, do que eu acho. E não é assim. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. E muitas pessoas vivem, né, do que acha, do que o outro contou, do que o outro falou, do que o outro pensou, e não do que a palavra fala. Então nós precisamos conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que diz? Então nós precisamos conhecer esta aliança que o Senhor fez com o povo dele, né? Mas aqui, essa aliança, ela foi violada. O povo não seguiu a palavra do Senhor, né? Não era para ele se contaminar com aquele povo que estava ao redor deles. Pelo contrário, era para eles influenciar aquele povo. Né? Até o Senhor o chama aqui de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Quer dizer, ele faz essa comparação que aquele povo era formoso, aquele povo tinha um Deus grande e poderoso que podia mudar toda a situação, né? Que era um Deus invisível. Os cananeus que estavam ali ao redor deles eram deuses de ouro, de prata, de barro, de madeira, né? Cada cidade tinha um deus, cada episódio tinha um deus, era de 2 a 3 mil deuses que eles tinham. E esse povo precioso que saiu da terra do Egito, que entrou na terra que mana leite e mel, entrou para ser vitorioso, eles violaram a palavra, a aliança que Deus fez com eles. E a aliança era: não se dobre a esses deuses. Com vocês é diferente. Eu sou o Deus de vocês, né? Só a mim vocês vão adorar. Só a mim vocês vão prestar culto. E eles começam a se render a Baal, a Balaíns e assim por diante. E aí o Senhor fala uma coisa muito séria que aconteceu com eles e que acontece hoje em nossos dias. E está aqui no versículo 11. Ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamando a mim, porém não os ouvirei. Olha que interessante. No versículo 14. Tu,
pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Olha Deus falando com Jeremias, né? Então a gente vê assim, saíram dos propósitos de Deus e cada um fazia a vontade do seu coração. No versículo 8 ele fala assim: mas não atentaram nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre ele todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então é sério, né, minhas irmãs? Muito sério. E hoje a gente vê isso, o povo sofrendo. Eu já passei por isso, né? A gente sofre por não conhecer a palavra, por estar fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. E aí não vai ouvir, ele diz que não ouve a oração. E a gente fica no sofrimento. E quando é por isso, né? É por isso que da leitura da palavra, a importância. E quando você começa a ler a palavra e que você começa a entender os caminhos de Deus e que você começa a obedecer, o mundo espiritual se abre para você. O mover de Deus, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus vem sobre você, sobre a tua família, e o Senhor tem prazer em te abençoar. É por isso que nós precisamos pregar a palavra, é por isso que nós precisamos mostrar para todo. Tem muita gente que não conhece ainda essa grandeza e esse poder de Deus. Conhece um Deus malvado, um Deus que como é que a gente fala? Que judia, um Deus vingador. Não, Deus não vinga. Deus quer que se cumpra a aliança que foi feita com Ele, que adore somente a Ele. Somente a Ele quer que adore. E as pessoas adoram um santo aqui, outro santo acolá, e paga promessas, não é? Eu já fiz promessas. E nada aconteceu. Tem gente que sobe escada de joelho. Ei! Tem gente que fica sem cortar o cabelo. Tem gente que fica... Enfim, tem tanta coisa, né? Que o povo inventa e que Deus não pediu. Ei, Deus só quer uma coisa: que você o adore em espírito e em verdade. Que você olhe qual é a aliança que Deus fez. E aqui a aliança que ele está falando e que ele está reclamando é porque eles começaram a adorar os deuses que aquele povo adorava, né? Eles começaram, e Deus fala em Deuteronômio, deixa eu só ver aqui, Deuteronômio, acho que é capítulo 18, deixa eu só ver aqui, que eu não me lembro. Deuteronômio capítulo 18, leia para você ver o que Deus fala, né? Ele fala aqui, no versículo 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Olha, e eles faziam isso, né? Debaixo das árvores frondosas lá. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Hoje tem tanta gente consultando os mortos, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Aleluias! Então, para quem segue ao Senhor, não é permitido estas coisas. Não que essas coisas não existam, existe, mas não vem da parte de Deus. É proibido para o povo que se diz povo de Deus.
tá? Então guarda bem, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 até o 14, leia na tua casa e medite na tua casa, tá? E é isso que esse povo estava fazendo, Deus tinha proibido. E eles estavam fazendo, adorando, né? Tudo aquilo que aquele povo adorava. E aí o Senhor diz, olha, não vou ouvir a oração. Porque eles faziam isso, mas eles também adoravam a Deus. Eles tinham temor a Deus. É igual as pessoas hoje. Elas têm temor a Deus, fazem essas coisas procurando Deus. Só que Deus não está ali, né? Então, até a intercessão de Jeremias, o Senhor falou, não precisa, se eles não se arrependerem, se não voltarem para os meus caminhos, não tem como eu ouvir a oração, não tem como abençoar. Foi feita uma aliança e eles estão descumprindo, não é? Eu me lembro, eu já passei muito por isso, eu me lembro que eu fiz um propósito uma vez de ler, de rezar o terço, um ano. Eu rezei o terço um ano pelo meu casamento. Quando chegou no final do ano, a coisa piorou. Piorou. Mas eu não conhecia a palavra, né? Eu já orei muito para imagem, para santo, porque eu não conhecia a palavra. E enquanto eu vivi esta vida, a minha vida foi uma vida de derrota. Depois que eu conheci a palavra, o Senhor transformou minha vida e eu sei que todos que estão me ouvindo têm um testemunho para contar de transformação. É diferente. Você ora, é claro que as coisas não é a hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas no momento de Deus, né? E não demora muito não, tá? No momento de Deus, Deus vem e dá vitória. Deus age, né? Você vê o mover de Deus, você vê o mover do Espírito Santo de Deus. Porque o único que morreu na cruz foi Jesus Cristo. Ele já era antes de vir aqui no mundo. Ele já existia. Ele é Deus. Ele é a ação de Deus. Foi ele que desceu dos céus, veio aqui na terra, né? Deixou toda a sua realeza e veio aqui na terra e sofreu, né? Uma morte de cruz para poder fazer de novo esse elo e essa ligação entre nós e Deus. Então Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Não precisa de eu subir escada de joelho, não precisa de eu ficar dando pulinhos, né? Não precisa, enfim, de tudo que inventam por aí, né? Carregar cruz. Não precisa dessas coisas. O único sacrifício que Deus aceita é o que o Filho dele, Jesus Cristo, fez na cruz. E agora ele subiu aos céus. É o único que subiu, que ressuscitou e que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Só Jesus ressuscitou. Só Jesus tem poder. E ele deixou conosco o Espírito Santo para nos conduzir, para nos levar de volta ao caminho que foi deixado por esta violação. É claro que nós temos que interceder por estas pessoas que estão fora do caminho de Deus, que estão com os olhos, né? Estão cegos espiritualmente, estão com os olhos vedados. Nós precisamos interceder por estas pessoas. Deus aqui fala para o profeta não interceder, que ele não ia ouvir, porque esse povo já estava, a condenação já estava sobre eles. Então, enquanto há vida, há esperança. Vamos interceder. Você que tem um filho, você que tem um marido que está fora dos propósitos do Senhor, continue na intercessão para que o Espírito Santo de Deus mova sobre eles e que algo aconteça na vida deles e traga de volta para os caminhos do Senhor. Não perca a esperança. Não perca a tua esperança e não desanime. Vem fechar as brechas da tua casa. Venha você ser uma coluna, ajudar a fechar as brechas, levantar os muros de oração, para que a tua casa, para que os teus sejam abençoados.
Primeiro na nossa casa, depois nós vamos, né, aumentando aí o círculo, né? Depois tem os amigos, tem os parentes, né? E aí a gente vai aumentando. Mas o Senhor diz, né, que se não houver arrependimento, se não houver uma volta na aliança, naquilo que ele propôs para nós, né? Não tem como ele ouvir as orações. Tem que ter arrependimento, tem que ter coração quebrantado e contrito, né? A começar em nós. Nós precisamos disso. Amém? Então essa era a palavra, né? E por Jeremias falar tudo isso, eles tentam matar Jeremias, mas o Senhor o revela, o mostra, né? E o livra, né? Então essa era a palavra que o Senhor deu para compartilhar. Vamos obedecer a palavra. Vamos conhecer a palavra. Vamos continuar lendo a palavra todos os dias para que haja um mover de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Amém? Fica com Deus e que o Senhor te abençoe.